Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Em 1820, um jovem chamado Joseph Smith, que tinha passado por várias igrejas chamadas históricas, disse que uma certa noite ele acorda no seu quarto com um brilho intenso. E ele olha e, pairando no ar, estava um ser angelical brilhante, emitia uma luz muito forte. Ele falou dizendo que era o anjo Moroni, que tinha sido enviado da parte de Deus para revelar a Joseph Smith placas de ouro escritas em egípcio antigo, em que estavam as últimas profecias dos profetas de Israel, a última revelação de Deus para a humanidade. Revelação essa, inclusive, maior e superior do que a revelação que nós temos no Novo Testamento. E com base nessa aparição do anjo Moroni, Joseph Smith então aparece com o Livro dos Mormons, que é a transcrição, diz ele, das placas de ouro, segundo lhe mostrou o anjo Moroni. Muitos séculos antes, por volta do século V, um pastor de cabras chamado Mohammed, na procura de uma cabra que tinha se perdido do seu rebanho, entra numa gruta lá na Arábia, e lá lhe aparece um anjo, dizendo que vinha da parte de Deus, trazendo uma revelação e trazendo uma mensagem da parte de Deus que não estava nem no judaísmo e nem no cristianismo. E você tem origem ali nós temos a origem do islamismo, que é uma religião hoje de caráter mundial. Se nós formos dar uma olhada na origem das religiões que vieram depois do cristianismo, quase todas elas vão dizer que foram dadas por intermédio de anjos. As testemunhas de Jeová reivindicam que algumas de suas doutrinas foram dadas por intermédio de anjos. Eu não tive tempo de concluir a minha pesquisa, mas até onde eu fui ver, Ellen White, considerada por alguns adventistas como sendo uma profetisa, ela falava a respeito de um anjo que lhe acompanhava e que lhe revelava algumas das doutrinas que ela chegou a ensinar. Na minha pesquisa sobre apóstolos, que fiz nos Estados Unidos há pouco tempo, eu encontrei que muitos dos que se intitulam apóstolos a partir do surgimento do movimento pentecostal reivindicam uma aparição de anjos, para dizer que ele tinha sido escolhido para ser apóstolo, e no caso, lembro de um caso em particular que eu vi, em 1908, de um inglês que diz que um anjo lhe apareceu e determinou que ele fundasse a Igreja da Fé Apostólica, uma das primeiras igrejas a ter apóstolos no século presente. Segundo uma pesquisa recente, mais de 50% dos americanos dizem ter visto um anjo ou ter tido contato com um anjo. Portanto, eu creio que esse assunto de anjo é bastante relevante. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã, a partir do trecho que nós lemos aqui. Na passagem lida, encontramos o relato de Lucas, da aparição de um anjo a um sacerdote de Israel chamado Zacarias. Ele já tinha sido identificado nos versos 5 a 7, do contexto imediatamente anterior. Ele e sua mulher eram tementes a Deus, eram da tribo de Levi, filhos da linhagem de Arão, eram justos diante de Deus e andavam irrepreensivelmente nos preceitos do Senhor. Nós já examinamos o que é que isso significa na mensagem anterior. Diz o texto que, pela providência de Deus, naquele dia, coube a Zacarias entrar no santuário para queimar o incenso. Considerando que eram cerca de 18 mil sacerdotes em Jerusalém, e que uma vez somente na vida é que ele teria a chance de entrar no santuário para queimar incenso, é uma coincidência muito grande que exatamente naquele dia coube por sorte que ele entrasse no santuário para queimar incenso.
É claro que aqui Lucas não está querendo que os seus leitores pensem que foi sorte. Lucas está dizendo que foi a providência de Deus. Deus estava orientando as circunstâncias de tal maneira que naquele dia, precisamente, coube a Zacarias, que vinha orando para ter um filho, porque a mulher é estéril e eles eram avançados em idade, coube a ele exatamente naquele dia entrar no santuário. E de fato ele entrou, e quando estava fazendo a sua função sacerdotal, lhe aparece um anjo, de acordo com o verso 11. E ele fica bastante perturbado com a aparição do anjo, e o anjo então se apresenta, ele é Gabriel, é um anjo de Deus, assiste na presença de Deus e tinha sido enviado com boas notícias. As boas notícias tinham a ver com o fato de que as orações que Zacarias e sua mulher vinham fazendo por um filho foram atendidas. Deus haveria de atender o pedido para que ela tivesse um filho. Mas mais do que isso, esse filho seria alguém muito especial. Seria chamado de João e seria o precursor do Messias. Aquele que era esperado por Zacarias, pela sua esposa Isabel, que era esperado por todo judeu piedoso. O filho de Zacarias, o filho das suas orações e da sua esposa, seria então aquele de quem os profetas falaram, de que viria adiante do Senhor preparando o seu caminho. Por incrível que pareça, embora Zacarias tenha orado por um filho, quando chega a resposta dizendo você vai ter um filho, ele duvida, né? Bem parecido conosco, a gente ora, pede, suplica e quando chega a gente às vezes não acredita. E foi a reação de Zacarias. Como é que eu vou saber que eu vou ter um filho? Estava ali um anjo de Deus na frente dele. E ele falou, como é que... Eu sou velho, minha mulher é velha, estéril, como é que vai ser isso? E o texto registra como então o anjo Gabriel o pune pela sua incredulidade. Ele fica mudo. E deveria ficar mudo até o nascimento de João, conforme havia sido anunciado. A passagem é muito rica, tem muita coisa a ser aprendida com ela, mas nessa manhã eu queria focar nessa aparição desse anjo e queria ver o que é que a passagem nos ensina a respeito dos anjos de Deus e fazer uma aplicação para nós, o que é que nós podemos esperar dos anjos nos dias de hoje. Então vamos ver o que é que aprendemos aqui a respeito dos anjos, puxando dessa passagem tópicos que vão nos levar a outras partes das Escrituras. A primeira coisa que fica evidente aqui é que nós estamos lidando aqui com uma raça diferente da raça humana, de seres diferentes de nós e aparentemente bastante superiores a nós. Nós não sabemos a origem desta raça, que é chamada de anjos, e que é mencionada várias vezes no Antigo Testamento e muitas vezes no Novo Testamento. Apesar das centenas de referências aos anjos, de aparições de anjos, todavia não tem uma única passagem que nos diga como eles foram criados ou quando eles foram criados. Nós podemos inferir pelo livro de Provérbios, uma passagem que diz que os anjos cantavam durante a criação, e que eles provavelmente foram criados antes da criação do mundo e antes do homem ter sido criado. Porque quando Adão e Eva são colocados no jardim, logo em seguida aparece um anjo para tentá-los, na forma de uma serpente. Então é possível que eles foram criados antes da criação do universo material, do universo físico. E eles foram criados, aparentemente, como seres pessoais, como seres individuais. Eles têm nome. Esse anjo se apresenta e diz, eu sou Gabriel. Mais adiante no Novo Testamento, nós lemos a respeito de um outro anjo, esse é chamado de arcanjo, e o nome dele é Miguel. E nós lemos também a respeito de um outro anjo, cujo nome é Satanás. Ou seja, são seres pessoais, não são formas impessoais de energia ou uma luz intensa, mas são... Eu estou relutando usar o termo pessoas, porque a gente associa muito com a pessoa humana, não é? Mas eles são seres pessoais, indivíduos, provavelmente um é diferente do outro, não tem um anjo que seja igual ao outro, como também não tem um ser humano que seja igual ao outro. Pelo texto, nós vemos também que são seres racionais e inteligentes.
Gabriel se apresenta, sabe o seu nome, raciocina, dialoga com Zacarias, há uma troca de informações, há uma interação entre eles, portanto, são seres inteligentes e racionais. Aprendemos também que eles são diferentes de nós porque eles são invisíveis. Diz o texto que um anjo apareceu. Essa expressão grega para o verbo para aparecer, traduzido como aparecer, ela geralmente significa a manifestação de alguma coisa que antes dessa manifestação era invisível, estava oculta. Os anjos são seres invisíveis, aparentemente eles não têm corpos, eles são espíritos puros, por assim dizer. Embora pessoais, inteligentes, racionais, eles têm nome, mas eles não têm corpos como nós temos. Todavia, eles têm o poder de se manifestar. Porque diz aqui que o anjo apareceu. Não é dito em que forma, e esse é outro mistério que nós temos na Bíblia. Quando os anjos aparecem, e há vários casos de aparição de anjos, não nos é dita em que forma eles aparecem. Algumas vezes eles parecem seres humanos, como foi o caso relatado no livro de Gênesis, quando 3 homens se apresentaram a Abraão, pedindo hospedagem e dizendo que iam para Sodoma e Gomorra. Só que eram 3 anjos e um deles é chamado de o anjo do Senhor. Abraão olhou e pensou que eram pessoas. Então, parece que esses anjos, eles, quando se manifestam, eles podem tomar forma humana, mas nem sempre, porque diz que quando esse apareceu, diz aqui que, verso 12, Zacarias se perturbou e ficou com medo. Então, ele viu que não era uma pessoa comum, havia alguma coisa naquela aparição que o encheu de medo. Ele percebeu que estava diante de um ser de outra natureza, um ser sobrenatural. E ele ficou com medo. E isso bate com outras aparições de anjos que nós encontramos, em que as pessoas geralmente reagem da mesma maneira, com medo, com temor, a alguma coisa. Eu não sei se é o brilho, não sei se é a aparência. Em alguns dos profetas, nós encontramos relatos de anjos como sendo seres com várias asas e cheios de olhos, e a gente não sabe se aquilo é figurado, se é literal, que são seres extremamente brilhantes, parecido com o brilho parecendo com de uma fornalha ardente ou o sol intenso, que são capazes de se mover com muita velocidade. Nós não temos muita certeza o que é que apareceu a Zacarias, mas o que é que apareceu, ele ficou morto de medo. Ele tremeu com aquilo que apareceu lá no santuário diante dele. Nós aprendemos também do texto que esses seres, eles são imortais. Porque ele diz aqui, eu sou Gabriel. E nós vamos, então, imediatamente ao livro de Daniel, escrito cerca de 500 anos antes, onde aparece um anjo exatamente com o mesmo nome, a Daniel. 2 vezes esse anjo aparece, a Daniel. E ele se chama Gabriel. Se é o mesmo, então ele tinha pelo menos 500 anos de idade quando apareceu a Zacarias, né, esse ser. E eu acredito que ele já existia bem antes de aparecer a Daniel. Nós temos a impressão que esses seres, ao contrário dos seres humanos, eles são imortais. Não é que eles sempre existiram, mas eles foram criados e Deus lhes concedeu a imortalidade. Eles viverão para sempre. Ao contrário de nós, que nós haveremos de um dia morrer. Mas os anjos aparentemente não morrem, eles existem para sempre, foram criados com o dom da imortalidade. Outra coisa que a gente aprende do texto é que eles são mais poderosos do que nós. Gabriel é invisível e teve o poder de se manifestar, ele conseguiu se manifestar, apareceu numa forma que Zacarias podia perceber. E quando Zacarias demonstra incredulidade, ele castiga Zacarias com mudez. Você vai ficar mudo. E Zacarias fica mudo na hora. Então, esses seres, parece que eles têm poderes a mais que os seres humanos. E, na verdade, quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos de anjos dizimando populações inteiras. Lemos de anjos sendo enviados por Deus para destruir os inimigos de Deus. Lemos de anjos fazendo coisas extraordinárias que o ser humano não pode fazer. E lemos também que eles parecem ter uma espécie de organização, porque quando Gabriel se apresenta, ele diz assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Assistir quer dizer servir.
Eu sou um assistente na presença de Deus. E parece que com isso Gabriel está dizendo assim, você sabe quem é que está falando com você? Eu não sou um anjinho estafeta, não. Eu sou aquele chefe de gabinete que assisto na presença do Altíssimo. Ele me mandou aqui pessoalmente, porque o assunto é tão sério, é tão importante, que ele não mandou um anjo de terceira, quarto escalão. Eu pessoalmente, eu que assisto na presença de Deus, eu vim aqui trazer essa notícia. Porque isso dá a impressão que há uma organização entre os anjos e que é feita em torno da presença de Deus. Há anjos que parecem servir a Deus, estar próximos de Deus, são enviados imediatos de Deus, enquanto que outros servem a outros propósitos, não têm esse privilégio de assistir na presença de Deus, como o anjo Gabriel tinha. Que seres extraordinários, invisíveis, poderosos, imortais, inteligentes, pessoais, e eles estão ao nosso redor, pelo que a Bíblia nos diz. Gabriel deve estar vivo hoje, tanto quanto há 2000 anos atrás, quando apareceu a Zacarias lá no interior do templo. Então, essa é a primeira coisa que o texto nos ensina a respeito dos anjos, que eles são uma raça diferente, são seres pessoais, inteligentes, invisíveis, imortais, poderosos, organizados. Segunda coisa que o texto nos ensina é que eles são mensageiros de Deus, enviados por Deus a serviço da história da salvação. Quando o anjo se apresenta, aliás, quando Lucas introduz a aparição, no verso 11, ele diz assim, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor significa um anjo que pertence ao Senhor ou que foi enviado da parte do Senhor. E mais adiante, quando o próprio anjo se identifica, no verso 19, ele diz, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para trazer-te essas boas novas. A palavra anjo é uma palavra grega, angelos, que significa literalmente mensageiro. É a tradução da palavra malak no Antigo Testamento, que significa também mensageiro, mensageiro de Deus. E isso já define o papel principal dos anjos. Eles são mensageiros de Deus. Eles são enviados de Deus para trazer mensagens de Deus, comunicações do Altíssimo, assistir ao povo de Deus, intervir em momentos específicos da história da redenção. Foi uma raça que foi criada especificamente para o serviço de Deus, pensando na história da redenção. É claro que os anjos foram criados, em primeiro lugar, para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Lemos isso no Antigo Testamento, lemos dos serafins, que dia e noite constantemente adoram a Deus, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas, em geral, eles foram criados em benefício ou para benefício daqueles que haveriam de herdar a salvação dentro do plano eterno de Deus. E nessa condição, eles foram enviados por Deus em momentos críticos dessa história da redenção. Nós lemos de anjos aparecendo no Antigo Testamento em momentos especiais da libertação, por exemplo, do povo de Israel do Egito. Durante 40 anos no deserto, um anjo acompanhava o povo de Deus na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Anjos apareceram a Jacó em momentos específicos, apareceram a Josué na hora da conquista da terra, apareceram aos pais de Sansão e em vários outros episódios você percebe essas intervenções pontuais de anjos mandados por Deus para levar a cabo determinadas tarefas que tinham a ver com a preparação do mundo para a chegada do Messias. E quando chega esse momento, quando o Messias está para vir, Gabriel é enviado para anunciar a chegada do precursor. Depois o próprio Gabriel, nós vamos ver isso nas passagens seguintes, é enviado para anunciar a Maria, que ela foi a escolhida para a chegada do Messias. Os anjos aparecem a José em sonho para dizer, vai para o Egito e volta do Egito. Os anjos vão acompanhar Jesus durante o seu ministério. Eles vão acompanhar Jesus no Getsêmani, quando ele está agonizante na perspectiva da cruz. São os anjos que aparecem no túmulo vazio para anunciar às mulheres que ele ressuscitou. Foi um anjo que rolou a pedra do túmulo para que o corpo glorificado de Jesus saísse, embora não precisava disso.
Os anjos aparecem no livro de Atos, embora já mais modestamente, livrando Pedro da prisão. Uma vez um anjo apareceu a Paulo no momento decisivo do seu ministério. Ou seja, eles foram criados com esse propósito. Embora eles sejam superiores a nós, tenham mais poder do que nós, são imortais, contudo, eles foram criados a serviço da redenção. Eles foram criados para servir a Deus, assistir a Deus no plano da redenção que Deus preparou antes da fundação do mundo. Eles são fiéis a Deus, submissos à sua vontade, obedientes a Deus e existem e se realizam no cumprimento do querer de Deus. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos do texto. Zacarias recebeu a visitação de um desses seres angelicais criados por Deus, que veio anunciar esse momento específico da história da redenção, que seria o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. Terceira coisa que nós aprendemos do texto é que a visitação de um anjo equivalia à própria presença de Deus. Isso é um fato muito curioso na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que às vezes o anjo é confundido com o próprio Deus. Um exemplo, os 3 anjos que apareceram a Abraão, lá no relato da destruição de Sodoma e Gomorra, é dito que eram 3 anjos, e de repente um começa a falar como se fosse Deus. E Abraão começa a discutir com ele, e se tiver 10 justos na cidade, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? E o anjo, falando como se fosse Deus, diz, não, se tiver 50 eu não destruo. Aí tem hora que a gente não fica sem saber que anjo é aquele. Ou quando aparece um anjo que vai lutar com Jacó no val do Jaboque, diz que um anjo apareceu e enfrentou Jacó quando ele estava atravessando aquele riacho na volta para casa. E os dois brigaram a madrugada toda. E de repente Jacó parece que está ganhando do anjo, e o anjo, para não perder, toca na coxa de Jacó e desloca a coxa de Jacó. Aí Jacó se agarra com ele e diz, eu não te deixarei ir, senão me abençoares. Quem é aquele anjo que pode abençoar? E Jacó pergunta, qual é o teu nome? E ele diz, por que você pergunta meu nome? Porque meu nome é excelentíssimo. Por que você quer saber meu nome? Então, há vários momentos no Antigo Testamento em que o anjo se confunde com Deus. No livro de Apocalipse, João diz que o livro de João, na ilha de Pátimos, recebe a visitação de um anjo que lhe traz todas aquelas revelações, e João fica tão impressionado que no final do livro de Apocalipse ele cai de joelhos para adorar o anjo. E o anjo diz, adora a Deus. Adora a Deus. É porque, como enviados de Deus, os anjos o representam, e uma aparição de um anjo é como se fosse a presença do próprio Deus, daí o temor, daí o tremor, daí o espanto das pessoas, que Deus tenha enviado aqueles que lhe assistem imediatamente para trazer uma mensagem ou para fazer uma interferência. A gente vê como esse anjo que aparece, ele tem estes poderes. Zacarias treme de medo na sua presença, ele fala com autoridade, ele profetiza, o anjo diz, olha, esse teu filho, ele vai ser grande, ele vai preceder o Messias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, muitos se alegrarão com o seu nascimento, e finalmente castiga Zacarias. A manifestação de um anjo quase que equivalia à manifestação do próprio Deus, porque eles eram enviados de Deus, eram representantes autorizados de Deus no cumprimento da sua missão. E eu termino então com essa pergunta, qual deve ser então a nossa atitude para com anjos hoje? Sim, porque embora os anjos tenham aparecido, tenham sido enviados por Deus para atender a momentos específicos, especiais e únicos da história da redenção, como o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a sua ressurreição, depois o ministério dos apóstolos, são momentos específicos, irrepetíveis, feitos de uma vez para sempre, sobre os quais repousa a redenção da raça humana. Eram momentos específicos, era natural que Deus mandasse anjos
para acompanhar aquelas coisas, mas uma vez estas coisas realizadas, uma vez é Cristo, que é a maior manifestação de Deus, já ter vindo e ter sido registrado no Novo Testamento, ainda assim, nós entendemos que os anjos, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 14, os anjos ainda continuam a ministrar ao povo de Deus, embora eu pessoalmente não creio que eles não apareçam na mesma intensidade em que apareciam antes. Eles continuam a servir e assistir o povo de Deus, mas creio que as aparições de anjos, como esta, por exemplo, estavam muito ligadas à história da redenção, aqueles fatos históricos fundadores do cristianismo. Que anjos continuam hoje a ministrar ao povo de Deus, eu não tenho a menor dúvida. A pergunta é, de que forma e qual deve ser a nossa atitude com relação a eles? E eu quero aqui enumerar 3 ou 4 atitudes nossas, ou 3 ou 4 pontos que devem guiar a nossa atitude com relação ao ministério dos anjos hoje. E eu vou começar com a má notícia. A Bíblia nos ensina que uma parte desses anjos, que foram criados por Deus, debaixo da orientação de um anjo que é chamado na Bíblia de Satanás, que significa adversário, se rebelaram contra Deus e se viraram contra Deus, e especialmente contra a raça humana, e usando os poderes com que foram criados, eles agora procuram espalhar o mal, enganar os seres humanos e separá-los de Deus, e destruí-los completamente. A Bíblia não nos dá muitos detalhes dessa rebelião. Nós temos aqui e acolá na Bíblia algum vislumbre do que é que pode ter acontecido. E quando a gente junta os pedaços, a impressão que nós temos é que esse anjo, talvez um arcanjo, um anjo de grande poder, de grande autoridade dentro daquela hierarquia que nós já mencionamos, um desses anjos usando o seu arbítrio, porque parece que estes seres eles foram criados com arbítrio, com capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, liderados por Satanás, por esse anjo, eles então se rebelam contra Deus, numa tentativa que Satanás parece ter feito de se tornar como Deus, ou tomar o lugar de Deus, ou querer ser a coroa da criação de Deus, lugar que estava reservado para o homem. E Deus então o precipita da sua presença, Deus o desqualifica, Deus o rejeita, Deus o castiga com o sofrimento eterno para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, de acordo com a Bíblia. O inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então, esses anjos estão condenados por Deus, a punição deles já foi decretada e os aguarda o sofrimento eterno, mas no momento eles ainda não estão no inferno. Eu acho muito engraçado como a imaginação popular, quando vai descrever Satanás, descreve como sendo aquela coisa vermelha, né, com chifre, o rabo na forma de seta e com o tridente na mão, lá no inferno, atormentando as almas. Ele é o rei do inferno. Satanás não está no inferno, ele vai para o inferno, e quando ele for, ele não vai ser o rei do inferno, ele vai para ser atormentado dia e noite eternamente. Ele não está no inferno, ele tem medo desse momento, ele treme diante do momento em que ele vai ser lançado no abismo para todo sempre. É imaginação popular, é filme de Hollywood, onde você vê cenas do inferno em labareda, e lá um diabão vermelho assando as pessoas, né? Futucando as pessoas, torturando as pessoas. Isso não tem nada a ver com a Escritura. O diabo não está no inferno. Ele está solto no universo de Deus, por permissão de Deus, dentro dos desígnios insondáveis de um Deus que permite a rebelião da sua criatura, dentro do plano maior que ele concebeu, por motivos que nem sempre são claros para nós. Então, se um anjo lhe aparecer, a primeira coisa que você vai ter dúvida é do bem ou do mal? Que anjo é esse? De que lado ele vem? Porque são anjos. Na aparência são iguais. No poder eles são iguais. São inteligentes, são imortais, são invisíveis. Eles têm o poder de se manifestar. A grande pergunta é, se lhe aparecer um anjo, como é que você sabe se ele é do bem ou do mal? É por isso que, no Novo Testamento, a orientação que a Bíblia nos dá é de cautela com a aparição de anjos e desencorajamento de procurar contato com eles. Não há nada no Novo Testamento que nos encoraje a procurar contato com estes seres. Se você quer saber a vontade de Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, você vai fazer isso através
do mensageiro de Deus, do anjo maior de Deus, Jesus Cristo, que é a manifestação final e maior de Deus, e que está registrado na Escritura. Quer ouvir uma mensagem de Deus? Leia a palavra dele na Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos sempre agradecer e convidar você a inscrever-se nesse canal, deixando aqui abaixo também um like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante. Você também ajuda esse canal a crescer, compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais, enviando ela nos seus grupos de WhatsApp, enviando também para um amigo, um irmão querido, no grupo da sua igreja ou no seu Facebook. Isso ajuda muito outras pessoas a serem impactadas com esses estudos aqui que nós sempre compartilhamos trechos. Eu sempre lembro a vocês que esse não é um canal oficial do Reverendo Nicodemos, mas é um canal de cortes, nos quais nós colocamos aqui pequenos trechos, passagens, para que você possa apreciar a palavra de Deus aqui, às vezes de uma forma mais concisa, mas você sempre tem a oportunidade de assistir a pregação completa com o link que nós deixamos aqui abaixo na descrição. Você pode clicar e ser levado à pregação original, onde você tem toda a exposição completa lá no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, onde o Reverendo Augusto Nicodemos, há um tempo atrás, então, fez essa ministração. Lá você pode assisti-la completa e aprender um pouco mais sobre esse tema tão intrigante que desperta tanta curiosidade nas pessoas, que é o tema relacionado a anjos. Não à toa, muitos lugares, muitas igrejas, muitos ambientes, ao mencionar no culto, evoca a presença de anjos e menciona o poder de anjos, e poucas pessoas entendem de fato o propósito dos anjos. Poucas pessoas entendem também que nesse mundo há anjos caídos, liderados por Satanás, o seu maioral, aquele que se rebelou contra Deus. E esses anjos, eles também aplicam sinais, prodígios enganosos, com a finalidade de desviar os homens do caminho de Deus e enganá-los e levá-los a erros. Então, o surgimento de muitas religiões no mundo tem origem nos anjos, como o islamismo, como os mormons e doutrinas de várias outras seitas que entendem que vieram e receberam revelações de anjos, quando na verdade nós não podemos aferir se esses anjos eram de Deus ou não. Aparentemente não eram, porque muitas dessas doutrinas elas são contrárias à Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo deixa muito claro nas suas cartas que se surgir um anjo do céu trazendo uma doutrina na qual seja diferente daquela que ele entregou na palavra de Deus, esse anjo deve ser considerado anátema, amaldiçoado. Portanto, meus irmãos, devemos buscar a verdade, não em revelações e aparições sobrenaturais de anjos, mas na palavra do Senhor, entendendo o seu propósito, entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco através daquilo que ele revelou na Escritura Sagrada. E quanto aos anjos, devemos ter cautela, saber então analisar sinais e aparições sempre à luz da palavra de Deus, para que não sejamos enganados como muitos são, porque por falta de entendimento são levados ao erro por ações malignas desses anjos e de Satanás aqui nesse mundo.